Muito bom dia! 6 horas 57 minutos e esse é o Profissão Bancário. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje começando com esse cara aqui, Vitor Clay. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Pablo. Bom dia, Thiago. Bom dia, Luciana. Bom dia, Júlia. Bom dia, doutor Alceu. Agora 6h58, começando aqui mais um Profissão Bancário, nessa manhã de terça-feira, 25 de janeiro. Bom dia, Franciele. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Felipe. Bom dia, Ana Cláudia. Bom dia, William. Bom dia, Rose. Eita, trazendo aí então na nossa abertura de hoje esse cara aqui sensacional, Vitor Clay, na companhia de um outro cara tão sensacional quanto Samuel Rosa, dois músicos aí de primeiríssima linha, né? Porque é isso, né? Na nossa vida, na nossa carreira, a gente tem que mirar alto. Então mira lá na lua, que se alguma coisa der errado, a gente acerta uma estrela, né? Não vamos ficar mirando aqui na superfície, vamos olhar lá para cima, ter sonhos grandes, objetivos grandiosos, que se a gente não conseguir aquele ultra top lá, a gente vai dar uma beiradinha, vai conseguir chegar ali perto. Então muito bom dia para você. Agora 6 horas 59 minutos, 24 graus aqui em Porto Alegre, mais um dia intenso de calor, né? Promete para hoje aí, ontem não foi diferente. Mas a gente é gaúcho, a gente está aprendendo já sabia sobreviver ao frio, né? Estamos aí nos adaptando a essas ondas de calor aí intensos que vem nos assolando aí nos últimos dias. Então, muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é o Profissão Bancário, um programa feito de bancários para bancários. E o que eu separei aqui para o nosso dia de hoje? Antes de iniciar os conteúdos, os avisos gerais, eu quero mandar um grande abraço para minha amiga Solange de Mamã, nossa super gerente geral, colega bancária, está lá em Santa Catarina, que aí nesse final de semana, infelizmente a avó da Sol acabou partindo, nos deixando. Então, grande força aí para a Sol, para a família, tamo junto, vamos que vamos e força aí que vai ficar tudo bem daqui para frente. Tamo junto, Sol, um abração, beijo no coração, querido. Beleza. Bom, hoje 25 de janeiro, também é aniversário de uma cidade que pode não ser tão maravilhosa do ponto de vista do cartão postal, né, como é a cidade do Rio de Janeiro, mas hoje, 25 de janeiro, aniversário de uma cidade que é maravilhosa para o mundo dos negócios e que eu tive a oportunidade de viver lá por 2 anos e meio da minha vida e da minha carreira também, né? Foi lá que eu aprendi a dominar a pessoa jurídica, onde eu tive grande projeção na minha carreira, porque de fato São Paulo é uma cidade das oportunidades. As oportunidades lá são infinitas. Meu amigo Ralph Romero se mudou para lá recentemente, então um grande abraço para o Ralph aí da Acordos Brasil e da Faculdade João Paulo. Então São Paulo, eu super recomendo, se você tiver a oportunidade de um dia poder trabalhar nessa cidade ou se mudar para lá, você vai ter muito sucesso, vai ter muitas conquistas, porque é uma cidade que acolhe aquelas pessoas que querem produzir, que querem trabalhar e que querem triunfar. Então fica a dica aí, tendo a oportunidade, São Paulo vai te abraçar com certeza, como me abraçou e abraçou tantas outras pessoas que eu conheço. Então, um ótimo dia. Vamos lá, agora 7 horas 2 minutos. E por falar em aprender a dominar a pessoa jurídica, eu já quero de antemão fazer um convite para você que está aqui nos assistindo, que é participar do Dominação PJ, um treinamento que vai acontecer nos dias 8, 9 e 10 de fevereiro, onde eu vou compartilhar um mapa para você dominar a pessoa jurídica
e virar referência dentro e fora do banco, né? Porque hoje a gente vê dois grandes movimentos no mercado bancário falando, né? O primeiro é esse que eu, você, todos nós estamos observando, está muito claro, que é a área de investimentos, né? Cada vez mais cursos e certificações para capacitar analistas e especialistas de investimentos para assessorar os clientes de alta renda, os clientes investidores. No entanto, existe um outro movimento que está à margem, que poucas pessoas estão se dando conta, que é um movimento estratégico que os bancos vão começar a fazer, e alguns já iniciaram, que é a especialização no segmento empresarial. E no mercado não se encontra treinamentos que formem gerentes PJ dominadores do segmento empresarial que possam assessorar de uma maneira muito mais qualificada os seus clientes. E além do que, a necessidade de atualização, de todos os dias estar mudando alguma coisa, no segmento empresarial, embora seja muito dinâmico, ele não é tão veloz quanto esse mundo de investimentos. Então, concorrência menor e menos esforço, por isso eu super recomendo você ficar atento aí ao segmento empresarial e vir para o Dominação PJ dias 8, 9 e 10 de fevereiro. O link de inscrição está na bio. E já que a gente está falando também desse assunto de dominação de pessoa jurídica, de vendas, eu já quero ver se meu amigo Felipe Maia, se ele já está na área aqui, deixa eu ver se eu consigo localizar, eu já coloco ele para dentro. Óticas, que é o assunto da nossa live de hoje aqui do Profissão Bancário. Fala, Filipão! Tudo jóia, meu caro? Beleza? Bom dia, Marcelo. Bom dia para todo mundo aí. Tudo tranquilo? Tudo jóia, Filipão, que deu um susto na gente ontem, né? Ó, era o quê? Umas 5, 6 horas ali. Ó, Marcelo, caiu energia elétrica aqui, não sei o que vai acontecer, preparem um plano B, mas o ângulo lá de cima é grande. E se a gente também começar, a gente tem que ter sempre um plano B, né? Contigo, não acredito que não é diferente, comigo a gente sempre tem uma cartinha na manga ali, né? Uma estratégia, enfim, que a gente da área comercial sempre tem. Mas se a gente só se concentrar no plano B mais do que o plano A gente acaba perdendo energia e aí não foca naquilo que tem que focar, né, Felipe? É isso aí, Marcelo, certamente. Bom dia a todos, então, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade de estar dividindo esse espaço contigo, que é uma honra, né? Um cara tão versado aí dentro do sistema bancário. Aprendo contigo aí todas as lives, todos os dias. Mas hoje, então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema aí de vendas hipnóticas. Estão me ouvindo bem? Tudo certo? Tudo certo, Felipe. Inclusive, antes de tu entrar, se quiser contar um pouquinho da tua jornada, como é que tu virou bancário, como é que tu entrou nesse mundo aí, para a galera que ainda não te conhece, acho que é legal tu contextualizar também. Beleza, beleza. Boa. Marcelão, então a gente tem aí 14 anos de banco, 12 anos trabalhando como pessoa física, 2 anos como pessoa jurídica e agora 4 meses como gerente geral. Então a gente vai aprendendo um pouquinho de cada área aí, vai se especializando um pouquinho e aprendendo com os clientes também das regiões que a gente já trabalhou, para tentar sempre trazer um pouco mais de conhecimento, algum macete, alguma coisa que a gente possa aplicar no dia a dia. Além disso, eu gostaria de dizer para vocês que sobre vendas hipnóticas foi algo que aconteceu comigo a partir de 2013, quando o banco em que a gente trabalha, ele lançou uma campanha de previdência privada e que, à época, ela trazia como premiação uma viagem com acompanhante para Cancún. E era algo que eu não tinha no meu horizonte. Como é que eu vou conseguir viajar para Cancún? Era uma época que estava um pouco mais apertada a coisa. Eu pensei, bom, agora eu vou ter que dar um jeito de ganhar essa campanha aí para poder estar desfrutando desse prêmio. Então, assim, sobre esse tema, Marcelo, primeiramente, algumas considerações precisam ser feitas, né? Vendas hipnóticas nada tem a ver com aquela hipnose que nós conhecemos como deixar um cliente, uma pessoa em transe, e muito menos ludibriá-las, né? Isso tem muito mais a ver com uma questão da gente acessar o subconsciente do nosso cliente, do nosso interlocutor, mas de forma totalmente íntegra durante um bate-papo, durante uma conversa, né? É importante que a gente saiba que, tecnicamente, nós temos o consciente, o subconsciente e o inconsciente. No nosso subconsciente, onde estão os nossos traumas, os nossos medos, mas também estão as nossas motivações, são aquelas coisas que realmente fazem sentido para nós.
E é isso que a hipnose científica, e especificamente para vendas, elas nos ajudam a nos conectar com o nosso cliente. A gente vem aprendendo contigo aí nos estudos do dia a dia também que vendas, ele é 50% conexão e 50% domínio do produto. Concorda, Marcelo? Total, né? Para a gente vender alguma coisa com segurança e vender certo, se você não conhece o produto, você só vai vender uma vez, né? E no banco, como a gente falava aí nesses últimos dias, e eu acho que desde sempre, a gente mantém relacionamentos de longo prazo com os nossos clientes. Então não é só para um negócio ali, não é só colocar a maquininha lá e tchau, né? É um relacionamento de longo prazo que a gente mantém. Sensacional, Felipão. É isso aí. Então, assim, eu gostaria de acrescentar que, na verdade, essa questão da conexão é para isso que serve as vendas hipnóticas, né? Vamos lá. Isso tem origem num tema pesquisado pelo médico britânico James Bride, que trata da hipnose científica, e foi associado às vendas de forma para que, do modo mais natural possível, isso possa ser encarado e possa ser utilizado dentro de uma negociação, dentro de uma conversa com o seu interlocutor. Isso tem base de 3 fatores, principalmente, né? Que são eles: o neurônios espelhos, o binômio dor e razão, o binômio dor e prazer, e por último, razão. Então vamos lá, gente, vamos pensar da seguinte maneira. Quando a gente fala dos neurônios espelhos, isso se trata basicamente de nós tentarmos nos conectar ao cliente. Ou seja, se nós estamos conversando com um cliente que fala num tom de voz muito baixo e a gente começa a gritar, aquilo acaba tendo uma desconexão. E se a gente pensar num rádio, por exemplo, a gente precisa sintonizar a frequência correta para que a gente possa ouvi-lo e para que aquela pessoa que está falando no rádio possa se fazer ouvido. Então, da mesma forma, essa questão de tu falar rápido com quem fala muito devagar, ou então tu falar muito devagar com quem fala rápido, se torna uma coisa cansativa. Então, a gente precisa tentar acompanhar mais ou menos o jeito de cada cliente que a gente atende, de forma a nos conectar com ele. Coisas que são utilizadas também corriqueiramente são, por exemplo, os gestuais. Se o cliente daqui a pouco tem uma mania, de repente, de passar a mão na cabeça, de repente de forma sutil isso pode ser feito também, não pode deixar ser percebido, mas essas coisas que a gente faz no dia a dia, tornando o nosso comportamento semelhante ao do cliente, faz com que a gente se conecte a ele sem ser percebido. E vamos lá, de novo é importante dizer que isso não é nenhuma forma de ludibriar, mas sim de conectar ao cliente, tornar uma conexão, e isso facilita muito o campo de vendas. O segundo ponto que a gente traz aqui, que é muito importante, é a questão do binômio dor e prazer. Do que isso se trata, Marcelo? Todos nós buscamos realização pessoal, todos nós buscamos coisas importantes que a gente tem como desejos a serem alcançados, né? Isso seria o prazer. Mas é importante que saibamos que todos nós buscamos primeiro evitar a dor. Isso é algo natural, isso é algo intrínseco do ser humano. Então, quando se trata de dor, a gente primeiro precisa demonstrar para o cliente uma dor que ele tem, que ele possivelmente possa vir a ter, ou que talvez ele nem saiba que tenha. É uma forma da gente trazer o inimigo para o campo de batalha. Então, depois disso, a gente aplica o prazer, que o prazer é justamente a forma que a gente vai utilizar para afastar esse inimigo. Então, é nesse momento que a gente mostra também a razão, que seria o terceiro item, né? De que forma a gente utiliza para afastar esta dor. E a razão, ela nada mais é do que os porquês que a gente vai utilizar, o porquê que o nosso produto é bom, o porquê que o nosso serviço é bom, porque o cérebro humano, ele adora justificativas. Por mais que a gente ache isso bobagem, as justificativas do porquê que algo é bom, do que porquê que algo serve para mim ou não, é que vai fazer com que tu te conecte e o cliente entenda melhor a tua mensagem. Mais ou menos por aí, Marcelo, tá acompanhando? Total, Felipe. Fiz algumas anotações aqui enquanto tu falava também, até para a gente colocar um pouco mais de combustível na nossa conversa aqui, que tá incrível você trazer toda essa teoria aí das vendas hipnóticas, de onde veio e para onde vai. E quando você traz ali da questão da integridade, da honestidade, né, que é sempre um pilar que a gente deve manter, e não só falar, mas principalmente praticar, né? E aí isso a gente fala muito lá no Prime, quando a gente está falando de gatilho mental, não adianta só
aplicar ele se tu não fores íntegro, né? Se a tua oferta, se a tua promoção, se a tua condição ela é limitada, ok. Agora não vai inventar alguma coisa que baixou o preço para hoje e amanhã vai subir, quando na verdade amanhã não vai subir, né? Você talvez consiga aquele resultado imediato, mas ali no médio e no longo prazo você vai perdendo credibilidade com o cliente. E aí você falava ali do espelhamento, que é uma técnica que funciona muito, funciona demais. E aí você trouxe ali o exemplo do tom de voz, da velocidade da fala, da altura, do volume, mas ao mesmo tempo em que a gente está espelhando o cliente, muitas vezes ele também começa a nos espelhar e vice-versa. E aí que realmente acontece a verdadeira conexão, quando tu já não precisa mais prestar atenção nisso, né? Tu utiliza essa ferramenta mais no início para ter a conexão, enfim, e aí na sequência tu já consegue estabelecer o raporte pleno e fluir mais para os objetivos. Claro, né? Ficar atento às situações, aos movimentos que acontecem. E onde é que entrou nessa história das vendas hipnóticas aquela campanha de Cancún lá, que eu fiquei curioso? Você já trouxe aqui o arcabouço teórico, eu queria entender como é que foi para te levar lá para o Caribe. Legal, legal. Então, Marcelo, naquela época lá, o banco lançou essa campanha que ela consistia em premiar os 2 melhores vendedores por quantidade e os 2 melhores vendedores por volume de vendas em previdência. Como à época eu tinha uma carteira que tinha bastante clientes, porém não de alta renda, eu acabei me focando mais nas vendas por quantidade, a fim de estar lá apto a ganhar um desses prêmios, né? Então, assim, a previdência privada, ela veio naquele momento no banco e foi um momento muito interessante, né? E, na verdade, isso vem se perpetuando até hoje, de acordo com todas essas situações, cenário político que a gente vem vivendo, e de fato algumas dessas coisas que eu conversava com meus clientes à época vieram acontecer, como por exemplo mudanças de lei trabalhista, estudos de mudança para tempos de aposentadoria, etc. Então naquele momento, Marcelo, confesso que eu comecei a utilizar algumas técnicas sem mesmo ainda tê-las estudado profundamente. Isso é natural, porque todos nós acabamos utilizando técnicas que depois a gente vai para a teoria, e a teoria nos ajuda a aperfeiçoá-las, né? Então tá. Primeira coisa, naquele momento, foi por óbvio estudar bem o produto, estudar como é que funciona uma previdência privada, quais são as suas vantagens, se existem ou não desvantagens, características também da concorrência. E, portanto, eu imprimia algum dos materiais, levava para casa, passava horas estudando para eu estar me sentindo realmente confiante no momento de abordar isso com os clientes que chegavam até mim ou aqueles que eu fazia prospecção, né, por telefone ou ia até eles para fazer essa venda. Então, no momento da Previdência, Marcelo, nós tínhamos lá uma turbulência política e sempre há, né, aquele medo. Será que no momento que a gente chegar na nossa aposentadoria, a gente vai receber de volta aquela contribuição que nós pagamos? Será que isso vai acontecer? Então eu trazia alguns exemplos, por exemplo, do Japão, do Chile, em que as pessoas elas vêm a se aposentar e muitas vezes, quando chega no final da vida, não tem o dinheiro suficiente para poder comprar os seus remédios, para poder ter a manutenção da sua subsistência, enfim. E esse era o momento em que a gente trazia o inimigo para o campo de batalha. Fazia com que o nosso cliente refletisse sobre essa possibilidade, sobre um problema que ele pudesse ter. Então a gente abordava de que forma, quais são as razões pela qual o nosso produto ele seria interessante e se encaixaria, de modo a evitar a dor que o cliente possivelmente poderia ter, trazendo então o prazer, que era aquela garantia, aquela segurança de que quando ele chegasse naquele determinado ponto da vida, não teria esse problema. Acompanhando aí? Tudo certo? Tudo Não quero certo. falar demais e não deixar a coisa meio confusa, né? Imagina, tá tranquilo, Filipão. Qualquer coisa eu te interrompo também, tá demais. E aí e olha que estratégia inteligente, né? Eu usava bastante dessa estratégia para vender capitalização, mas aí pode achar esquisito, pô, mas o que tem a ver capitalização com aposentadoria? Mas qual que era a sacada, né? Não era a ideia de vender como investimento, como muitos de nós bancários acabam fazendo errado, né?
porque a capitalização ela não pode ser comparada com investimento, ela tem que ser comparada com um bilhete de loteria. E aí é muito comum o pessoal ou de mais idade ter esse hábito de apostar, seja nas loterias oficiais, como Mega Sena, Quina, como também nas outras modalidades de loteria, que não deixam de ser títulos de capitalização. Né? Se você pegar lá a Telecena, ou mesmo o Trilegal, tem nas letras miúdas diz que aquilo lá é um título de capitalização. E aí eu entrava, né, também com uma vibe muito parecida com a tua, né? Pô, legal que se aposentou agora, né? Vai curtir a vida, vai aproveitar, agora tá tranquilo, né? Só que não. A pessoa, ela normalmente se aposentava com o salário mínimo. Né? E aí, pô, a pessoa já, pô, realmente, né? Me aposentei, trabalhei a vida inteira. E aí, nessa vibe, entrava toda a questão razão e emoção, né? Pô, contribuiu a vida toda e agora tá com o salário mínimo, né? Quem sabe, então, começa a fazer uma reserva, começa a fazer uma aposta por mês, e aí você tem a chance aí de virar milionário, ou de ganhar uma bolada, comprar uma casa nova, fazer uma viagem. E se tudo se tudo der errado, se tiver disciplina e ficar com a gente até o final, a gente vai devolver o dinheiro, né? Então, é o dinheiro que você está colocando lá, apostando, ele vai voltar para ti depois se tu fores uma pessoa disciplinada. E aí acabava dando bastante negócio, muito negócio em capitalização, com uma vibe bem parecida que você trouxe ali junto ao público aposentado. E no fim, deu certo a viagem aí? Como é que foi lá? Eu tô curioso aí também, como é que foi essa experiência? Deu certo, foi muito legal. No final da campanha, em torno de uns 4 meses, aí eu já tinha vendido em torno de 105 títulos de previdência. Mais ou menos uns 105. Eu sei que eu acabei ficando ali em segundo lugar. À época, nós tínhamos aí uma questão que as agências vendiam todos em uma mesma matrícula, digamos assim, e aí acabou ficando um pouco mais complicado, enquanto eu estava vendendo de forma sozinha, né? Sempre buscando essa questão da honestidade também, até mesmo nas campanhas que a gente participa, né? Mas, Marcelo, puxando um gancho para isso que tu falou, realmente isso era algo que eu utilizava também, da capitalização, como tu falaste, porque na previdência privada, o cliente ele fazia de modo, num primeiro momento, quando trazia o inimigo para o campo de batalha, para mostrar que ele precisava se precaver para algum infortúnio, alguma coisa que acontecesse, mas dizia também para ele da mesma forma que tu utilizava, bom, se tu for fiel, se tu for disciplinado, no final, e não tivermos nenhum problema na nossa previdência, tu vai ter um bônus. Vai ser um bônus naquele momento que tu vai estar aposentado, que tu não vai ter tantos compromissos, vai poder viajar, quem sabe até mesmo ir para Cancún, eu brincava com eles, que era para o lugar que eu estava querendo ir, na verdade, né? À medida que a gente ia vendendo mais previdência privada e se colocando ali para poder ser premiado. Sabe, Marcelo, foi uma época muito, muito legal, assim, foi um pouco conturbado também a época, porque, assim, eu sou movido a desafios. E naquela época nós tivemos uma greve bem durante o período das vendas. E o que acontece? Eu achei por bem, naquele momento, acompanhar os meus colegas. Eu acho que isso é uma decisão muito particular, né? Naquele momento, eu tomei a decisão de acompanhar e entrar na greve. E eu precisei, num determinado momento, voltar para a agência para buscar um artigo pessoal, um objeto pessoal que eu tinha lá. E eu encontrei, então, a minha gerente à época. E a primeira coisa que ela me falou quando me encontrou foi assim: oi, Felipe, tudo bem? Oi, tudo bem? Como é que você vai? Fulana de tal, né? Que não cabe dizer o nome aqui. Pois é, né? Pena que você vai perder a campanha agora, porque resolveu aderir à greve. Então, assim, foi uma coisa bem chata, mas que ao mesmo tempo, para mim, foi motivador. Foi como se tivesse riscado fósforo ali no meio de um posto de gasolina e aquilo me inflamou. Porque no momento que eu voltei, então, se eu já estava em 110%, eu fui para 220%. Então, assim, gente, o que a gente precisa saber dentro dessa questão das vendas hipnóticas também? Que isso trata-se de conexão, principalmente a conexão, principalmente rapport. Tá? Então, de nada adianta a gente querer se conectar também com o cliente sem ter domínio do produto. Né? Isso é fundamental. É importante que a gente sempre procure conhecer os mínimos detalhes, mas não só do nosso produto, mas sim também o produto da concorrência. Porque o cliente ele pode te abordar, bom, enfim, mas
na concorrência tal, eles me oferecem essa vantagem ou aquela, enfim, e tu sabia abordar. Isso é muito importante. Tu ter segurança sobre se houver um cancelamento do produto, como é que o cliente fica, se o cliente quiser fazer a transferência desse produto, se ele pode. Então, os mínimos detalhes são importantes, né? Mas as vendas hipnóticas, então, gente, nada mais é do que a conexão. E, claro, é como disse o Marcelo, a gente precisa ir aos poucos nos conectando, mas observando sim também se haverá alguma mudança do cliente nesse meio tempo. Às vezes não é nem o cliente, às vezes daqui a pouco é uma pessoa com que tu deseja te conectar. Não precisa ser uma venda necessariamente, pode ser um bate-papo, isso pode ser daqui a pouco alguma pessoa que tu quer chamar a atenção dela por A, B ou C motivos, né? E essas técnicas, elas fazem com que a gente se conecte melhor, que a gente consiga ser ouvido, né? E que a pessoa preste um pouco mais de atenção naquela mensagem que a gente quer passar. Então, assim, por fim, quando aconteceu lá a premiação, foi um momento incrível, muito legal, assim, poder fazer essa viagem com tudo pago, assim, foi muito bacana. E a partir dali, Marcelo, eu comecei a utilizar essas técnicas também em outras campanhas que vieram, campanhas de consórcio dentro do banco, campanhas de capitalização, seguro de vida, porque basta a gente adaptar um modelo que a gente consegue utilizar em seja lá qual for o produto que a gente precisa vender, que esteja no nosso portfólio. Mas é como tu sempre fala, né? A gente não tem mais espaço para aquele bancário que é só empurrador de produto, né? Que quer fazer com que o cliente compre a qualquer custo. Isso não existe. A gente precisa trazer para o cliente aquela oportunidade que realmente faça sentido para ele. Mas para que a gente realmente saiba o que faz sentido para ele, nós precisamos estar conectados. Então é aí que a mágica acontece. Tu te conecta a ele, seja através das vendas hipnóticas, seja através do rapport, e aí tu consegue oferecer com qualidade aquilo que realmente faz sentido para o cliente e aquilo que talvez seja necessário, importante também para tu encaixar nas vendas, nas tuas metas que a gente sabe que não param nunca, né? É aí que a mágica acontece. Sensacional, Felipe. E você estava falando algo que eu concordo ali 110%, né? Não é só na relação comercial, às vezes pode ser na relação com a tua equipe, né? Você está também espelhar o teu time, o teu grupo, ter conversas, mesmo em conversas difíceis, em conversas cruciais. Esse é um instrumento que pode e deve ser utilizado sempre, né? Uma curiosidade agora, lá em Cancún, lá você deve ter aproveitado bastante. Você utilizou essas técnicas lá para conseguir uns drinks maravilhosos, lá alguns acessos, lá como é que foi? Confesso que sim. Quando a gente estava lá, a gente escolheu por visitar aquela doceteria famosa Cocobongo, né? E aí, no fim, a gente, ao entrar lá, era um lugar fantástico, assim, aquelas apresentações maravilhosas que eles fazem, né, imitando artistas, mas estava muito cheio lá dentro. A gente estava num espaço, assim, muito confinado, e conhecemos um casal de brasileiros também na época. E, claro, aí tem assuntos em comum, tu começa a conversar, enfim, e realmente, né, eu não falo espanhol, mas o portunhol a gente consegue arranhar um pouquinho. Então a gente foi se conectando com o garçom até que houve uma certa facilidade por parte dele para a gente poder acessar o camarote, comprando daqui a pouco aí um uísque com um certo desconto. E acho que até naquele momento ali foi importante a conexão, né? Que a gente foi fazendo através de algumas piadas, algumas brincadeiras, sentindo o momento que dava para chegar até ele, tudo ficou muito mais fácil. Mas foi uma experiência incrível. Acho que ainda não foi para lá e tiver a oportunidade, vale a pena ir pesquisar um pacote, que é um lugar sensacional, maravilhoso. Tá aí, estamos curiosos para conhecer o camarote do Felipe Maia aí, galera. Fica a dica aí, hashtag camarote do Felipe Maia. Tamo junto, querido. E aí, você estava na PF, ficou lá um bom tempo, né? Você falou ali, ficou acho que quase 12 anos ou 8 anos, não foi isso? 12 anos na pessoa física. E aí, como é que foi essa migração para a pessoa jurídica? Os principais desafios, o que você conseguiu aproveitar desse background que você já tinha acumulado lá da PF na PJ? Bom, Marcelo, eu acho que a gente primeiro precisa entender que na PJ ela não tem assim uma diferença tão grande na pessoa física, no que tange a pessoa com qual nós vamos nos conectar. Dentro de cada PJ sempre vai ter no mínimo 1, 2, 3 sócios por trás. E essa conexão ela também é importante no momento que tu aborda, né?
Quando eu decidi sair da pessoa física para ir para PJ, era para aproveitar um momento que o banco tem de estar dando oportunidades para nós, de subir na carreira. Então era importante eu conhecer essa área. E foi muito legal, assim, foi uma experiência muito bacana. Eu gostava muito de trabalhar com pessoa física, mas eu percebi que eu realmente era um apaixonado por PJ quando eu conheci do que se tratava. Quando a gente via a possibilidade de atender os clientes, ajudá-los financeiramente, realizar os sonhos, e daqui a pouco tu recebeu uma ligação do cliente, poxa, sensacional aquela ajuda que tu me deu, consegui implementar tal sistema, tal negócio na minha empresa e hoje os lucros eles estão o dobro, o triplo do que vinha acontecendo. Isso é uma coisa fantástica, sabe? Eu acho que o reconhecimento que vem de quando a gente faz um trabalho focado não apenas nas metas que o banco nos dá, mas sim nas necessidades do cliente, é algo que se perpetua. Tenho amigos até hoje que me ligam, que ficam tristes pelo fato, amigos clientes, né? Que ficam tristes pelos fatos de não estar mais lá, que se sentem órfãos, enfim. Mas acho que tudo isso faz parte do nosso crescimento, da nossa jornada. Então, hoje, agora, estou aqui como gerente geral, aprendendo muito com a minha equipe também. A minha equipe é fantástica. Eles conhecem muito da parte administrativa, que não é tanto o meu forte. Eu estou aprendendo ainda com eles. E estou passando para eles também, em alguns treinamentos que a gente faz aí semanalmente, sobre essas questões das vendas hipnóticas e até mesmo trazendo as sacadas do Profissão Bancária, eu levo para eles e eles estão gostando bastante também. Muito legal. Pô, sensacional, Felipe. Baita história aí. E aí você está a quantos quilômetros da tua casa, entre aspas, aí? Porque você precisou viajar, né? Pegar uma estradinha aí para pegar esse novo desafio. Nem me fala, Marcela. Questão de quilometragem, eu nem me preocupei tanto em si, qual a questão do tempo, né? São 7 horas se a gente não parar. Então, assim, realmente, essa é uma coisa importante que tu colocou. É importante, às vezes, a gente aceitar os desafios, porque senão o cavalo ele passa encilhado e muitas vezes pode passar encilhado uma vez só. Eu sei que para mim tem sido um desafio muito grande estar longe da minha família, né? Na verdade, a minha esposa, meus filhos me acompanharam, mas eu digo estar longe dos meus pais e tal, que já tem uma certa idade, do restante da família. Isso é uma questão que a gente precisa introjetar, que ela faz parte da caminhada, né? Muitas vezes a gente precisa aceitar um desafio maior para poder ser recompensado lá na frente. E o que eu posso dizer é que, no mínimo, com experiência, né, por estar vivendo uma outra realidade, uma cidade no qual as pessoas são diferentes das pessoas com as quais eu convivia, porém muito acolhedoras, é fantástico o local aqui. As pessoas realmente elas se importam contigo, elas te escutam, isso é muito bacana, né? Isso facilita também a conexão, facilita o rapport. Mas sim, como todos nós, isso faz parte da caminhada e na nossa carreira de bancário a gente está um tempo numa agência, depois a gente está um tempo em outra e daqui para frente não tem como ser diferente. Vamos aceitar aí de coração aberto os desafios que vierem, né? Legal, Felipe. Bacana te ouvir essa história, né? A gente conversava um pouco antes também de tu aceitar o desafio. A gente se conhece há mais tempo. Eu me lembro de ter participado de um treinamento contigo lá na tua formação de gerente PJ, e depois a gente veio se encontrar no Prime, então a gente tem aí uma certa proximidade. Eu me recordo aí de algumas mensagens da gente trocando sobre a tua busca por novos desafios, né? Mais do que efetivamente assumir uma gerência geral, tu vinha buscando aí um novo desafio, um novo significado para tua carreira e fico muito feliz de ouvir as tuas palavras, né? E eu fui um cara que viajei muito também, né? Já tive a oportunidade de trabalhar em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, depois aqui na Grande Porto Alegre. Cidades um pouco maiores, sim, mas com desafios diferentes e distâncias diferentes. E eu ganhei, né? Fui presenteado com alguns aprendizados ao longo dessa jornada de clientes, né? Um deles foi o Souza, que é diretor da Couro Moda, que a sede é lá em São Paulo. Eu tive a oportunidade de ser gerente da conta deles, então foi bem massa. Eles todos gaúchos, família de colorados, inclusive, né? Acho que nesse aspecto aí tu já um pouco diferente aí da preferência futebolística, mas como eu acho que eu sou colorado, também acabei me dando bem com eles, né? Mas enfim, onde é que eu quero chegar? E aí o Souza lá, o diretor da Coromoda, ele me trouxe uma sacada que eu nunca tinha pensado antes. Fazia tão óbvio, mas eu nunca tinha pensado. Ele dizia o seguinte: tem muito gaúcho que vem para São Paulo com o pescoço virado para o sul. E aí, por isso que às vezes fica tão pouco tempo ou acaba desistindo no meio do caminho. Ou seja, né, a gente sai do lugar que a gente está sempre olhando
para trás, querendo, né, contando ali os minutos, os dias, os meses para voltar. E quer queira, quer não, às vezes isso acaba atrapalhando no nosso subconsciente, ou que está até no inconsciente, aquele plus que a gente poderia introjetar lá nos nossos resultados, no nosso performance, de viver a jornada. Né? E era justamente um momento que eu estava começando a pensar em voltar. Eu já tinha passado no estágio, já tinha uma carteira consolidada e achava que estava pronto para virar gerente geral e estava bem motivado a seguir um caminho de regressar para o Rio Grande do Sul e buscar uma praça. E aí, depois dessa conversa, eu ressignifiquei um pouco. Eu disse, opa, talvez eu precise esperar um pouco mais e aproveitar melhor a jornada aqui e colher mais aprendizados. Quando a oportunidade surgir, quando o cavalo branco passar, aí eu monto, mas não que eu precise ficar anunciando que eu quero esse cavalo. Devo fazer isso sempre, mas, claro, podia esperar um pouquinho mais. Então, essa sacada que o Souza me deu lá, do gaúcho sair do Rio Grande sempre com o pescoço virado para trás, né, querendo voltar, eu achei genial e foi muito valioso para minha carreira. E aí, alguns anos depois, eu tive a oportunidade de almoçar com o René Simões, que foi treinador da seleção feminina, do Curitiba, do Botafogo, e ele é um cara que viveu o mundo todo, né? Viveu no mundo todo, vários países, e aí eu conversando com ele sobre essa questão aí da família, como é que ele via de ter, né? Teus filhos já estão, né? Acho que não sei se tu pretende ter mais filhos ou não. Não, cortamos já. Já tá encaminhado aí. Senão eu vou ter que fazer mais uma previdência ainda, por enquanto tá bom assim. Só que se tu tá no início da carreira, né, ou tu é muito jovem, as chances são que tu ainda venha ter filhos. E aí ele tinha filhos que eram de vários lugares do Brasil. Né? Eu perguntando para ele como é que ele trabalhava isso, como é que ele fazia essa questão da família, ele também me deu uma resposta que fez muito sentido com a que o Souza tinha me trazido alguns anos antes, mas que eu só vou falar amanhã, porque agora já são 7h34 e o nosso compromisso aqui é 30 minutos. Então, galera, volta amanhã para saber o final dessa história aí do meu almoço com o René Simões. Filipão, tuas considerações finais aí para a nossa manhã aqui do Vendas Hipnóticas, a terça da estratégia do Profissão Bancária. Marcelão, obrigado pelo espaço aí. Eu acho que quando a gente conversa, a gente passa algum conhecimento que a gente tem, quem mais aprende somos nós mesmos, porque a gente acaba fortalecendo essa ideia dentro da nossa mente, coloca ela em prática no dia a dia, e isso é muito importante. Gostaria de te agradecer pessoalmente pelo curso do Prime, eu acho que me ajudou muito a me alavancar durante o período de PJ que eu tive para poder chegar onde eu estou aqui como gerente geral nesse momento. Aconselho a todos que quando tiver uma nova turma do Prime, se inscrevam. Façam um curso do Dominação PJ e continuem acompanhando as lives, porque certamente, seja você bancário ou não, vai agregar alguma coisa que você vai poder utilizar no dia a dia. Obrigado, Marcelão. Legal, Filipão. Quero te agradecer demais a parceria, por aceitar o convite. Espero que tu volte aqui em outras oportunidades. A gente tem muito conteúdo aí dentro que precisa colocar para fora para compartilhar, para inspirar mais e mais colegas aí a buscarem o seu melhor. Então, um exemplo vivo disso, né? De alguém que sempre busca melhorar e busca crescer. Né? Parado, aqui que água parada, pessoas paradas, águas paradas, dá o que? O mosquito da dengue, né? Então, a gente não pode ficar parado, tem que ficar sempre em movimento. Então, gratidão pela parceria. Obrigado. Tamo juntos. Quero contar contigo aí em breve. E, galera, amanhã, 6h57, cai para dentro, vem para cá, que amanhã é quarta do agro. A quarta agro, o nosso amigo, nosso agroman, Pablo Andrade, vai trazer um conteúdo também super atual e relevante para a gente. Então, Filipão, galera que esteve com a gente aqui na companhia, tchau, tchau, até amanhã, tamo junto. Tamo junto.